Meus irmãos do César, irmãos dessa doutrina consoladora, mais um encontro para falarmos de uma passagem do Evangelho de Jesus. É importante que antes de começarmos, que possamos refletir e fazer uma viagem ao nosso íntimo e elevar os nossos pensamentos ao nosso Pai, o Criador, para que neste encontro nosso possamos estar atentos, equilibrados, serenos para a missão de todos nós, de entendermos o Evangelho de Jesus e como ele é importante para as nossas vidas. Mestre amigo Jesus, muito obrigado por essa oportunidade de aqui estarmos falando do Teu Evangelho, do Teu amor, da Tua sabedoria, dos Teus ensinamentos. Acolhe-nos neste instante, Pai, para que a Tua sabedoria possa inspirar-nos a dialogar sobre o Teu Evangelho e levar onde quer que esteja um irmão nosso e a nós próprios a serenidade, a confiança, a esperança nesta missão, nesta jornada que todos nós abraçamos e te agradecemos por tudo que temos, por tudo que somos. Que a Tua paz possa resplandecer em nosso íntimo, para que as tuas palavras sejam alcançadas através desse encontro. Que assim seja. Meus amigos, o assunto de hoje é de veras importante e cada um de nós, de alguma forma, já estudamos, ou já ouvimos, ou estamos aprendendo com eles todos os dias de nossa vida, já que somos espíritos e que estamos encarnados. E é importante que nesse instante eu possa convidá-los a fazer uma reflexão sobre esse assunto de uma maneira diferente. Então, o assunto de hoje nós vamos falar da justiça das aflições. Mas para que eu comece a discorrer sobre esse assunto, eu gostaria de convidá-los a fazer uma viagem interior. 1 minuto, 2 minutos, qualquer que seja o tempo que cada um de nós vai fechar os olhos e vai tentar se recordar de momentos marcantes da sua vida, da minha vida, de momentos de alegrias, de momentos de tristezas, de planejamentos, de vitórias, de derrotas. Então vamos fazer isso agora. Vamos fazer uma viagem interior da forma que aquele que puder alcançar o objetivo. Vamos fechar os nossos olhos e vamos fazer essa viagem. Retornando. Agora sim nós vamos tentar, depois dessa viagem, trazer uma perspectiva um pouco diferente daquilo que o Evangelho traz, mas traz com sabedoria, traz como reflexão, mas que muitos de nós ainda avaliamos os ensinamentos deste capítulo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, muito mais na visão estreita da aflição, da expiação, da prova, do castigo, da real necessidade daquilo que estamos passando. Mas eu queria trazer uma forma diferente de trabalharmos estes assuntos. Eu vou ler o que diz a parte marcante desse capítulo. Bem-aventurados que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça,
pois que é deles o reino dos céus. Bem-aventurado vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque ireis. Mas ai de vós ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estão saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Qual é a perspectiva que eu quero trazer a esse tema, justiça das aflições? Quando Jesus trouxe para nós os ensinamentos das bem-aventuranças, certo? Se nós observarmos atentamente a forma como ele trouxe esses ensinamentos, iremos perceber algo diferente do nosso linguajar cotidiano. Que ele diz assim: venturosos sereis vós, se tomardes esta ou aquela atitude. Venturosos sereis vós, se aprenderes com a vida a agir desta ou daquela maneira. Então ele nos oferece uma consolação a partir da nossa vontade, da nossa liberdade de agir, de fazer. E eu tenho certeza que cada um de nós que fizemos essa viagem interior, por mais rápida que tenha sido, nós pensamos um pouco da nossa infância, alguns momentos da nossa infância, da alegria do convívio familiar, da alegria do pai, da mãe, das viagens que poderíamos ter feito, das brincadeiras que fazíamos ainda como criança. Depois pensamos nos nossos projetos, o que nós gostaríamos de ser quando crescesse. Passamos um pouco pela nossa adolescência, vivenciando essa fase magnífica em que o deslumbramento da vida vem à tona e que nós despertamos em quase uma plenitude maior para perceber a vida. Então tudo se oferece com alegria, com vigor, com muita vibração. E daí vieram talvez alguns pensamentos sobre os nossos primeiros anos de estudo, de aprendizagem da cultura necessária para o convívio com a sociedade. Depois vieram pensamentos das nossas decisões de profissões a exercer, de como seguir este ou aquele caminho, e como trilhar essa jornada aventurosa. E nessa viagem, em muitos momentos, nós também trouxemos à tona alegrias e decepções. Decepções amorosas, decepções no trabalho, decepções com pessoas, alegrias e venturas pelos amigos que ganhamos, pelos amigos que perdemos, aqueles que se tornaram algozes em nossas vidas. Então, todas essas situações podem ter vindo à tona. E a pergunta que vem agora para todos nós é assim: nós somos de fato e de direito diferentes uns dos outros. Cada um de nós com os seus compromissos, com a sua missão, com o seu planejamento reencarnatório. E aí é que nós vamos trilhar por um caminho diferente neste assunto, que não vamos falar das aflições pelas aflições, dos sofrimentos, das dores, das inquietações, das angústias, mas queríamos fazer uma viagem pelas necessidades venturosas que todos temos para trilhar caminhos diferentes. Eu costumo dizer para aqueles que me conhecem que eu vejo na vida, a vida de todos nós, como uma das grandes dádivas que Deus nos dá nessa caminhada evolutiva. E se nós nos aprofundarmos com muita sabedoria e consciência, nós vamos ver
que mesmo aqueles que trazem no seu planejamento reencarnatório as condições mais difíceis na busca do seu aprimoramento, mesmo esses, se pudessem compreender que todos nós, espíritas e estudantes dessa doutrina, já compreendemos, poderia tirar proveito, grande proveito dessas situações que, de uma forma ou de outra, cada um de nós, no seu planejamento reencarnatório, está a ser exercida. E aí nós vamos perceber, certo? Dentro desse projeto de vida de cada um de nós, diferente um dos outros. E aí nós podemos perceber a grandeza desse Pai misericordioso que permite essa diversificação de atividades e comportamentos, de estágios evolutivos dentro de um mesmo projeto, um mesmo plano de evolução, permite que todos nós estejamos interligados uns com os outros para fazer uma viagem magnífica. E não podemos, meus amigos, deixar de fazer a conotação que as pessoas poderiam me perguntar: mas como? Por que este Pai permite que uns sofram e outros, uns sofram mais e outros sofram menos? Que uns transitem na miséria e outros na opulência? Que para uns tudo é muito fácil, para outros uma dificuldade enorme. Porque os bens e os males são divididos de forma tão desigual, de forma tão gritante entre o vício e a virtude. E aí, a doutrina dos Espíritos, esta doutrina que é a doutrina da razão, que nos permite hoje estarmos conversando sobre o Evangelho de Jesus numa perspectiva de grandeza, numa perspectiva de sabedoria e de consciência que todos nós precisamos adquirir para tomarmos as decisões melhores para essa jornada evolutiva. Porque não é outro motivo a nossa estada nesse projeto reencarnatório, nessa missão que cada um de nós abraçou para aqui estarmos, pela misericórdia de Deus. Cada um com a sua missão. E a pergunta é assim: nós que estamos estudando essa doutrina, já compreendemos com profundidade os ensinamentos do Cristo para que nós sejamos vitoriosos na busca do aprender e servir? Porque não é outro compromisso que nós temos nessa encarnação. E se nós ficarmos mais atentos, certo? E se a nossa consciência levar a uma grandeza maior de pensamento, nós vamos entender que esse Pai, causa primária de todas as coisas, é justiça e bondade infinita. Ora, se nós, seus filhos, certo? Criaturas divinas, que têm essa centelha do Pai alicerçada em nós, e que nós estamos numa oportunidade de aprender a ser melhor, sempre, porque este é o papel da evolução e da reencarnação, para que um dia nós atinjamos a perfeição. A pergunta que às vezes eu me faço e vou transferir para todos nós nesse instante: por que as missões, as nossas missões, são distintas? E por que, por mais que o Evangelho seja claro e evidente em seus ensinamentos, através das palavras de Jesus, nós compreendemos e não fazemos desse conhecimento a prática que possa trazer a todos nós a evolução necessária para que saiamos desse estágio muito melhores do que aqui chegamos.
E aí me permita a pequenez de fazer uma observação. Não é chegada a hora, cada um de nós, com as suas missões, e todas missões importantes, com objetivos definidos e com caminhos a seguir e trajetória de evolução. Todos nós estamos vivenciando os estágios nesse processo reencarnatório, diferentes uns dos outros. Só tem uma coisa que eu acho que essa aí, independente das nossas missões, foi o que Jesus deixou como pauta principal para que nós pudéssemos seguir fielmente, independente dos caminhos a seguir, das provas a transcorrer em nossas vidas ou das dificuldades que poderíamos trilhar para alcançar esse objetivo. Ele nos ensinou a prática do amor. E ele disse que esse amor resolve todos os nossos problemas. Mas eu não queria falar da dificuldade ou das aflições como algo que impeça ou que está a afligir ou a dificultar a nossa caminhada. Quando nós dizemos assim, as vicissitudes da vida têm duas origens. Ou são causas do presente ou causas do passado. Eu queria tratar esta frase numa perspectiva diferente e dizer assim, as dificuldades que ainda enfrentamos nesta vida, que fazem parte de um projeto maior, de vivências e práticas que poderão fazer-nos realizar os nossos objetivos, são originárias nesse estágio, muitas vezes, por falta de humildade, por falta de paciência, pelo exercício ganancioso, pela sensualidade da vida material, por esta vaidade que muitas vezes nos induz a buscar exasperadamente alcançar os nossos objetivos nesse. E por que nós falamos, se a dificuldade for de outras vidas, porque lá em outra vida nós deixamos de ter a consciência e exercer esse papel magnífico que a doutrina nos convida a vivenciar em nossas vidas algo que possa ser proveitoso, certo? Nesse estágio e em estágios por vir. Porque se nós somos espíritos e somos eternos como espírito, muitas vidas ainda teremos, vidas de encarnados ainda teremos, para que nós possamos, a cada uma delas, aprender a ser melhor, a fazer o caminho de retidão conforme Jesus nos ensinou. E Jesus ensinou com clareza a todos nós, mas tem uma coisa que é importante que nós não deixemos de falar. Deixou-nos a liberdade plena de fazer ou não fazer, de seguir este caminho ou aquele. É porque nós não aprendemos o Evangelho de Jesus, é porque nós não sabemos qual é o caminho que vai nos levar um dia à perfeição, é porque não queremos chegar a essa perfeição. Toda a resposta deveria ser não. Não é nada disso. E aí, mais uma vez, eu volto a repetir dentro da minha pequenez, do meu conhecimento pequeno. É que ainda não conseguimos, cada um de per si, cumprir o seu verdadeiro papel. E a cada degrau, você sobe cada degrau, percorrendo o primeiro, vivenciando todos os aspectos daquele primeiro para alcançar o segundo. Assim são as nossas vidas. Quando Jesus nos disse lá no Evangelho que nós não sairemos de onde estamos enquanto não pagarmos o último centavo, nós poderíamos substituir essas palavras
num critério mais de racionalidade, enquanto não passarmos por todas as experiências que a vida nos oferece nesse instante. Mas vamos conseguir fazer toda essa experimentação nesta encarnação? Não, ainda não. Mas é importante que em cada estágio reencarnatório nós fixemos a nossa vontade maior no mandamento maior. Este é como se fosse a fatalidade em nossas vidas. Não podemos nos afastar dele, que é a prática do amor. Então, independente das nossas situações, das nossas vivências, nós temos como pauta principal da nossa caminhada o amor. E se nós ainda fizermos reflexões diante daquilo que nós pedimos a cada um para refletir os seus estágios, nós vamos ver que em muitas das situações vivenciadas por cada um de nós, quando tomamos consciência da vida, quando tomamos consciência do caminho a seguir, nós cometemos alguns desvios por imprevidência, por falta de limitação, por falta de perseverança, por mau comportamento, certo? Por ganância, certo? Por descumprimento dos deveres. Mas tudo isso está também dentro do paradigma das nossas decisões. E aí, meus irmãos, a sabedoria divina nos ensina que somos nós artífices das nossas vitórias ou das nossas desditas ou derrotas. Então, cabe a cada um de nós não utilizar da prerrogativa da nossa falta de perseverança, da nossa vigilância, do nosso mau comportamento, da nossa ganância, do nosso ciúme, dos nossos medos, e tomar esta ou aquela atitude, seguir este ou aquele caminho e atribuir a quem quer que seja, a outros, a nossa situação. Que comumente é assim que fazemos. Quando nós não encontramos um algoz pelos nossos deslizes, pelas nossas derrotas, nós acusamos a. Aí pergunta-se, se nós somos filhos de Deus, criaturas divinas, alicerçados com todas as condições para encontrarmos a alegria de viver, estamos num processo de aprendizagem e de busca nessa reencarnação de evoluir. Nesse estágio em que nos encontramos, sabemos que o nosso esforço, nosso maior compromisso, precisa ser pautado na lei de amor. E que se existir dificuldades por desvio de conduta anterior, certo? Que nós às vezes chamamos de sofrimentos, de dores, e às vezes nos inquietamos, nos afligimos, por que não transformar isto dentro dessa viagem que nós estamos fazendo como oportunidades? Porque ao invés de tratarmos o sofrimento e as dores, as culpas, as coisas que nós não entendemos, porque existe uma lei maior, a lei de causa e de efeito, que todo efeito tem uma causa. Que se a causa não é aquela realmente esperada por nós, que se o efeito não é aquele esperado por nós, a causa, por sua vez, precisa ser avaliada sobre outros aspectos. E por que não entendermos que essa busca, essa condição que nós temos com esta oportunidade da dádiva de viver, não transformar aquilo que nós chamamos de sofrimento e dores e chamarmos de oportunidades? Não me encarem como demagogo ou coisa que eu faça. Mas é exatamente isso, meus amigos.
nós estamos tendo oportunidades para rever as nossas condições. Quando o Evangelho de Jesus nos convida a fazer uma viagem interior em cada um de nós, para que nós possamos nos conhecer melhor, o autoconhecimento é nada mais, nada menos, para que nós possamos refletir quais são as oportunidades que nós estamos tendo, como encaramos essas oportunidades, porque são dádivas, é a misericórdia de Deus em nossas vidas. Aquilo que nós chamamos hoje de sofrimentos e dores, são oportunidades que são dadas a nós, para que nós possamos vivenciar a vida de uma outra maneira, e não transformar esse instante de nossas vidas, esta encarnação, que pode durar 10, 20, 30, 40, 50, 100 anos, como uma vida eterna. Nós somos espíritos. Às vezes esquecemos, nós espíritas às vezes esquecemos que somos espíritos encarnados. Então, o que é este momento que não, e aí falando da reencarnação, do principal objetivo da reencarnação, que é a evolução, o que é este momento que se não a oportunidade que Deus nos dá, sobre todos os aspectos que nós possamos vislumbrar, para que nós possamos ver a vida de forma diferente. Os relatos que nós lemos e ouvimos através desta doutrina, seja em reunião mediúnica, seja estudando o livro do Céu e Inferno, são maravilhosos para que nós possamos perceber que quando fazemos o nosso trabalho de forma rigorosa e leal conosco e com os ensinamentos do Pai, com as leis divinas, o resultado são os benefícios e a evolução que nós vamos adquirindo, para que em cada reencarnação, em cada estágio, nós possamos estar cada vez melhor. Aí nós almejamos ser felizes. Buscamos a felicidade a qualquer custo, hoje e agora. Mas que felicidade é essa, meus amigos, que nós estamos buscando? É a felicidade que faz com que, quando nós fizemos a viagem, com certeza, nós vislumbramos a aquisição de um emprego, vislumbramos o tempo que nós passamos no vestibular, cursamos uma faculdade, quando conseguimos fazer o concurso e entrar no primeiro emprego, quando conseguimos realizar o compromisso do casamento, quando conseguimos comprar uma casa, quando conseguimos ter o primeiro filho ou teus filhos, tudo importante, fazendo parte de uma missão que Deus nos deu para o exercício do trabalho, do aprimoramento e da aprendizagem, da reparação. Tudo isso fazendo parte da nossa missão. Mas será que nós, quando estivermos fazendo essa viagem mental, pensamos em algum momento que aquilo que foi nosso objetivo, que não foi cumprido, tem uma razão maior de ser, que às vezes nós não entendemos, e que agora eu estou chamando de oportunidade? Quando nós ampliamos, meus irmãos, os nossos compromissos de vida eterna, com um olhar um pouquinho mais estendido do que o instante de hoje, tudo fica mais factível. Resposta teremos para tudo que nos acontece. Os grandes problemas que ainda vivenciamos, todos nós, nesse processo de aprendizagem, é que queremos respostas para tudo que nos acontece hoje, nesse instante, esquecendo que tivemos vidas passadas, esquecendo que teremos essa vida agora, que teremos vida futura. Se nós nos detivermos com o que nos acontece, essa oportunidade que nós estamos tendo,
com o olhar fixo neste instante, nessa encarnação, nós não teremos respostas sábias de tudo que queremos que a nossa mente traga a resposta, ou quem quer que seja. Então nós precisamos estar atentos que todos nós estamos vivenciando em nossas vidas esse instante, o instante de aprendizagem e de oportunidade. E todo o progresso que nós realizamos hoje, ele serve de alicerce para a nossa próxima reencarnação. E se nós assim entendemos, aí nós teremos a certeza de que aquilo que eu não aprendi hoje, em função do ser melhor, de ter mais humildade, exercitar o amor em plenitude maior, é porque ontem eu não cumpri a minha lição corretamente. Mas isso não pode ser uma queixa, isso não pode ser uma fatalidade, e isto não pode ser algo que nos deixe preocupados e ansiosos, porque nós tivemos uma nova oportunidade. Esta é hora, meus amigos, de entendermos que precisamos trabalhar no bem, trabalhar nesse Evangelho de Jesus, nos seus ensinamentos, divulgar o Evangelho de Jesus onde quer que estejamos, para que cada um de nós, ao percebermos esses ensinamentos e a grandeza deles como condição necessária ao exercício das nossas mudanças, possamos aqui e ali encontrar irmãos conscientes e abnegados para continuar o seu papel, a sua missão. Aqueles outros, vamos encontrar também situações em que, por mais que nós nos desdobremos a divulgar este Evangelho, muitos não querão, não estarão em condições de ouvi-lo nesse instante. Nem melhor, nem pior. Cada um de acordo com o seu instante. E aí eu volto a uma situação que eu respondi a uma pergunta que eu fiz. Porque todos nós agimos e somos diferentes, missões e compromissos diferentes. E por que nos comportamos ainda nesse estágio de forma que ainda não podemos cumprir fielmente o papel que é o ideal para o nosso equilíbrio, para a nossa felicidade, para a nossa fraternidade, para a nossa condução de uma vida melhor. Porque não chegou o momento, meus amigos. Então precisamos ter paciência, ter resignação, ter humildade e aceitação. Mas não pode ser uma aceitação que iremos cruzar os nossos braços e dizer: não chegou o meu instante, eu não consigo, não é possível. E dentro desse contexto, haverão de alguns irmãos estar pensando, e eu vou trazer um questionamento dentro daquilo que poderá ser trazido sobre questionamento. E as situações adversas que acontecem com tantos irmãos nossos? E as situações provocadas, quase como golpe à nossa vontade, como fatalidade, perda de entes queridos, revés de fortuna, flagelos naturais como esse que estamos vivendo agora, doenças de nascença, deformidade, idiotia, imbecilidade e tantas outras. Como responder dentro desse projeto de vida que nós chamamos de oportunidade, essas situações que parecem adversas e
e fatalísticas. Aí voltamos a um ensinamento que esse é grandioso mais ainda. Porque se nós nos detivermos que tudo isto são culpas de vidas passadas, nós vamos nos fixar simplesmente como doentes e vamos perder a chamada oportunidade desse instante, que é o exercício e o trabalho para sermos melhores. E se esses flagelos, e essas perdas chegam até nós precisamos ter consciência que faz parte desse momento, desse processo de uma vivência, certo? E de um equilíbrio maior para que nós possamos entender a grandeza de Deus nessa liberdade que nos dá. Nós dissemos há poucos minutos que nós temos a oportunidade de vivenciar determinadas atitudes e caminhos que nós não nos conduzimos diante das leis divinas. Então a oportunidade é dada para que nós façamos essa caminhada e faça de forma correta. Então, tudo nessa nossa vida pode ser um estágio de aprendizagem e de reflexão. Ora, se nós sabemos que Deus é bom, infinitamente bom, e se algo nos acontece, vamos nos referir nesse momento aos flagelos, esse flagelo natural, que é essa epidemia que está assolando o mundo. Se nós não tivéssemos a consciência que somos espíritos imortais, como poderíamos entender essa situação nesse instante? Como poderíamos entender a perda de entes tão queridos em nossas vidas? Como poderíamos entender, de repente, a vida está sorrindo para nós e acontece algo extraordinário e nós perdemos tudo que temos. Perdemos emprego, perdemos família, perdemos amigos. Então, se nós nos detivéssemos apenas nesse estágio, talvez não entendêssemos e pudéssemos, e como acontece com muitos irmãos nossos, entrar num processo de aflição, de tristeza, de angústia, como se tudo começasse no berço e terminasse no túmulo. Não, meus amigos. A doutrina dos Espíritos, com muita clareza, nos dá uma confiança, e uma confiança em nós e a confiança no Pai, que diz que nós somos imortais. Então, temos a obrigação de trabalhar esse instante com toda a fidelidade para que possamos aprender o máximo que pudermos aprender dentro dos objetivos da nossa missão no cumprimento das leis divinas. Mas não podemos esquecer que tudo que nos acontece é nada mais, nada menos que a misericórdia do Pai, para que nós possamos nos fortalecer, nos engrandecer e não perder de vista que somos espíritos imortais. Então, se nós começarmos a ter tudo isso e não entender a expiação e a prova como coisas fatalísticas e que vai nos levar à expiação, aos sofrimentos atrozes e às provas, certo? A rever situações que obrigatoriamente nós precisamos passar, mas trazermos tudo isso para um ensinamento diferente, para um exercício diferente e dizer assim: o Pai, o meu Pai, o seu Pai está nos dando uma oportunidade maravilhosa. A sua misericórdia, o seu amor por mim e por vocês está me permitindo eu me perceber para fazer uma vida de forma diferente. E tanto assim é que a nossa consciência, de um modo geral,
traz esse reflexo em nossas vidas. Senão, quando nós estamos em situação difícil, à beira da morte, ou um transtorno qualquer, a nossa consciência traz a reflexão. Se eu tivesse agido de forma diferente, se eu tivesse pensado melhor, se eu tivesse uma outra oportunidade, eu faria diferente. Meus irmãos, nós teremos outras oportunidades. O sol brilhará novamente para cada um de nós, se nós realmente ampliarmos a nossa visão de mundo, de vida. Não podemos nos deter nesse instante apenas. Nós somos espíritos imortais. Se eu não conseguir fazer dessa missão a missão mais proveitosa, pela misericórdia de Deus, eu tenho que trabalhar intensamente com todas as minhas forças, com toda a sabedoria e ensinamento que Deus me deu. Mas eu tenho uma certeza, eu tenho uma convicção, eu tenho uma fé inabalável que este Pai, que é bom e justo, fará ou me dará as condições necessárias, me propiciará novas oportunidades para que eu faça cada vez melhor. Então isso é que nós precisamos estar atentos. As aflições, as causas, o sofrimento, as dores, não podem ser encaradas simplesmente porque eu matei desse jeito, eu vou ter que morrer desse jeito. Existe uma lei chamada lei de causa e efeito. Mas este Pai, que é a bondade infinita, Ele leva em conta tudo de bom e de belo que nós fazemos em nossas vidas. Então que nós aprendamos a fazer o bem, a fazer ao outro, como diz no Evangelho de Jesus, aquilo que nós gostaríamos que o outro nos fizesse. Então Ele nos convida a fazer o bem a quem quer que seja, sem olhar a quem. E não perder jamais a fé em Deus, porque esta fé é o móvel que nos fortalece, é a nossa conduta, é a nossa bússola, é o nosso soerguimento. Então nós não podemos pensar em aflição, em dor, em sofrimento, em criação, como coisas fatalísticas. Mas vamos chamar isso de oportunidade que Deus nos deu, pela sua misericórdia, para que sejamos cada vez melhores, cada um fazendo o seu exercício diário, trabalhando dentro da obra do Cristo, da obra do Pai, para que nós, como co-criadores desse estágio, desse orbe, possamos cumprir a nossa missão, conosco, com o outro e com o Pai. Então vamos encerrar com a oração, vamos fazer uma oração, agradecer a todos que me ouviram, pedir desculpas se alguma coisa que eu falei possa ter causado qualquer tipo de dissabor, mas o importante é que nós estejamos todos confiantes no Pai. Então vamos dizer assim, diante desse estágio que nós estamos vivendo: Pai nosso que estás no céu, na luz do sol infinito, Pai de todos os aflitos nesse mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dai-nos o pão do caminho, feito na luz do carinho, do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, dos débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, sobre o mundo de desterro distante da vossa luz.
que a nossa ideal igreja seja o altar de caridade, onde se faça a vontade de vosso amor. Que assim seja. Muita paz.